Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Conhecimento Aplicado. Eu sou o George e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de mecânica que está ficando muito bacana. E hoje é uma aula muito chata, eu sei, muita gente não gosta dessa aula, mas nós não temos como deixar de passar por esse problema. Essa aula que é muito importante, que é sobre o sistema de controle de emissões, né? Sistema de poluentes. E o que acontece? Existe uma pressão global para minimizar, né? E por mais que tenham céticos a respeito de realmente se há poluição, se não há, se há efeito estufa, não é bem esse mérito que eu vou entrar aqui. E eu vou tratar sobre o que isso impacta nos veículos automotivos, né? E o que isso tem a ver com a vida do mecânico, né? E bem como do eletricista, do técnico de gestão eletrônica, enfim, né? Então a gente vai falar um pouco a respeito disso, né? E é o que eu vou tratar sobre algumas partes, então fica comigo, assiste aqui a nosso índice, né? Que vocês vão ver o que é que vamos tratar nessa aula. Vamos lá. O que você irá aprender? A problemática da poluição, algumas leis sobre emissão de poluentes, né? O conceito de sistema de controle de emissões é aqui basicamente onde a gente entra na parte da mecânica, né? Então a gente não vai deixar de falar sobre mecânica hoje, né? Então vamos falar sobre o sistema de canister, o sistema de catalisador e outros sistemas que também influenciam no controle de emissões. Então, basicamente, você já tem um spoiler que o sistema de controle de emissões do carro, né, minimizar o controle de emissões, carece basicamente desses dois sistemas, o sistema de canister e o sistema de catalisador. Que são veículos, que são sistemas auxiliares, como a gente já falou sobre sistemas auxiliares aqui no canal, e que realmente o carro não deixa de funcionar, tem gente até que remove esses sistemas e o carro continua funcionando, né? Claro que vai ter um odor, o carro vai ter um cheiro mais estranho, mas o carro vai continuar funcionando. E antigamente isso era algo até comum, né? As pessoas removerem esses sistemas do carro, né? Mas enfim, vamos continuar aqui. Então, a problemática da poluição, né? Então, o que é que acontece? O crescimento da população mundial, né? A quantidade de pessoas que nascem vem aumentando. Isso aí, o pessoal sabe, antigamente tinham menos pessoas do que tem hoje. Hoje estamos na casa de bilhões de pessoas, né? E isso influencia o quê? Isso influencia na quantidade de consumo, né? Então, um maior número de pessoas, você precisa de quê? Você precisa de mais produtos para serem consumidos por essas pessoas. E isso influencia gravemente como é que se chama, como é que eu poderia dizer assim, na quantidade de energia que é necessária para poder fabricar essas pessoas. E fabricar coisa para essas pessoas. E o que é que acontece? A energia ela não vem do nada, né? Ela precisa ser retirada da natureza de alguma forma. Então existem várias formas de energia no mundo, que são a energia eólica, a energia solar, a energia nuclear, várias formas de fontes de energia, porém 80% da energia mundial ainda são de combustíveis fósseis. Então aqui eu tenho uma imagem aqui onde a fonte é esse esfera aqui, né? E o que é que acontece? Aqui nós temos aqui em 1971 a porcentagem de, no caso, fontes de energia. Então podemos ver aqui 16% de gás natural, e biocombustíveis, carvão e petróleo, mas vocês veem aqui ó, que predominantemente aqui, ó, a maior parte da pizza vem do gás natural, petróleo e carvão, né? Aqui em 2018 vocês percebem que minimizou um pouco o consumo do petróleo, porém aumentou um pouquinho aqui a quantidade de consumo de carvão e de gás natural, bem como também diminuiu a quantidade de consumo de biocombustíveis e aumentou de outras fontes, por exemplo, como a eólica e a solar, que ainda é muito pouco utilizado como produção de energia no mundo. E quando falamos de energia, até interessante, né? Porque pensamos em energia basicamente
como a energia gasta dos veículos, né? Já que estamos tratando aqui sobre mecânica automotiva, né? Bem como mecânica elétrica automotiva, estamos tratando disso. Então, mas fabricar o carro e outros componentes também é necessário muita energia, né? E o que acontece? Como essa maior parte dessa energia vem de combustíveis fósseis, como vimos aqui o carvão, o petróleo, gás natural, isso gera emissões. Contudo, as emissões que saem realmente do escapamento do carro são apenas 14% da emissão dos gases poluentes no mundo. Então as pessoas botam assim o carro como um grande vilão da poluição mundial e vocês veem forçar o carro elétrico, entrar mesmo sem baterias tão eficientes e tal. Mas o que é que acontece? Apenas 14% da emissão dos gases poluentes vem dos veículos, né? E quando falamos veículos de forma geral, navios, como é que se chama? Caminhões, veículos de forma geral. Então aqui percebemos nesse gráfico à direita aqui, ó, desta fonte aqui do IPCC da UOL, que aqui, ó, 14% vem de transporte geral, aviões, todos os tipos de transporte. E a energia elétrica, construções, eletricidade, aqui agricultura. Você observa que a agricultura polui mais o meio ambiente do que os próprios veículos automotores, né? Mas não foi sempre assim. O que acontece? Antigamente os carros poluíam mais e o que fez os carros poluírem menos foi justamente pressões provocadas por leis que forçaram os veículos a minimizar os seus índices de poluentes, né? Então aqui podemos ver esse gráfico aqui que é uma coisa que os engenheiros querem reverter, né? Existe grande pressão economistas, muitas cabeças pensando para tentar reverter isso. Que o crescimento econômico está intimamente ligado à emissão de CO2. Não tem como. Você vê até que a China ela tem políticas que não aceitam esses tratados, esses protocolos aí que são internacionais, justamente por causa disso aqui, que o crescimento econômico ele está intimamente ligado à quantidade de emissão de CO2, né? E justamente por causa da energia. Você quer produzir como é que chama? Produtos para o mercado, você precisa de energia. E as pessoas colocam a energia como um vilão, né? No caso, o CO2 e tal, como um vilão. Ah, porque está poluindo o meio ambiente. Só que se vocês forem parar para pensar um pouco, sem essa energia vinda do carvão, vinda do petróleo, da onde viria essa energia? Muito provavelmente viria dos animais que puxariam carroças ou de nós mesmos que teriam que fazer manualmente esses trabalhos, né? Então imagina como seria difícil construir um prédio ou movimentar um trem sem energia. A energia ela simplesmente é irreversível, a gente vai utilizar máquinas que consomem energia e o que nós temos que fazer é utilizar de conhecimento para minimizar os poluentes, né? Minimizar o impacto à natureza. Mas vamos continuar. Então, os principais poluentes provocados pelos veículos, no caso os veículos que utilizam de combustíveis fósseis, né? São o monóxido de carbono, né? O dióxido de carbono, o óxido de nitrogênio, o ozônio e os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos eu não coloquei a sigla química aqui, como eu coloquei nesses outros aqui, CO2, NOx, porque são vários tipos de hidrocarbonetos, e isso vai depender da origem do petróleo, se você está queimando gasolina, se você está queimando diesel, se você está queimando querosene, no caso das aeronaves, né? Mas, enfim, os carros basicamente produzem esses tipos de como é que se chama, poluentes aqui. Sendo que o grande vilão, por mais que nós temos hidrocarbonetos que são pesados e outros aqui são pesados, o grande vilão é o CO2, né? Esse aí é o que gera a maior pressão no mundo. E no caso, os sistemas hoje que diminuem a quantidade de CO2 de veículos não são extremamente eficientes, né? Então, os sistemas que minimizam hoje em dia os poluentes são basicamente os de hidrocarbonetos, que são muito minimizados devido aos sistemas que vamos falar aqui nessa aula de hoje aqui.
Então, as leis de emissões para veículos, né? E com a finalidade de minimizar os impactos, né? Existem tratados internacionais, ou seja, isso não nasce aqui só no Brasil, isso aí é uma convenção internacional, justamente porque entra naquele problema lá que eu falei, quanto mais emissões, mais ao PIB aumenta, né? Maior é a produtividade, maior é a economia daquele país. Então, é meio assim, a gente vai moramos todo mundo na mesma casa, só que eu vou me baixar aqui um pouco aqui, você baixa aí um pouco aí também, entendeu? Porque senão um país vai se sobressair muito sobre o outro, economicamente falando, então isso vem de tratados. Agora, como eu estou falando, eu não quero entrar em questões políticas. Se um país cumpre, se não cumpre, se compra cotas de outros países, não é bem o objetivo aqui dessa aula aqui. O importante é que vocês saibam como é que surge essa necessidade. Essas aqui são as principais leis aqui que encontramos no Brasil, né? A lei federal, aqui eu não coloquei como lei federal, 8.723 de 93, essas CONAMA aqui, a 18, a 297, a 492 e deve ter outras por aí. A Procov, que essa daqui é que mais deixa os fabricantes bolados aí, porque já tirou vários veículos de linha aí, essa Procov, a L7, e tem muitas outras leis, tanto nacionais e tratados internacionais, que obrigam os veículos a emitirem cada vez menos poluentes, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então, o que é um sistema de controle de emissões, né? Primeiro é o conceito, vamos entender o conceito. Essa aqui é a parte de mecânica, onde entramos na parte mecânica aqui. Tudo que tiver no veículo que tenha o objetivo de minimizar a quantidade de poluentes, ele é um sistema de controle de emissões, né? Só que, claro, existe aquele sistema que ele é específico, que ele serve só para isso no veículo, e existe, podemos dizer assim, outras coisas que contribuem com isso. Então, o principal que é a única finalidade dele é para isso. No caso, é o sistema de catalisador e o sistema de canister. Vamos lá. O catalisador, o que é um catalisador automotivo? É essa peça aqui que fica no escapamento do carro, né? Então, o escapamento do carro tem várias peças. A gente vai fazer um vídeo só sobre isso. E o que é que tem nesse escapamento do carro? Tem um coletor, no caso tem um intermediário do escapamento que ajuda a minimizar os ruídos, tem o final do escapamento lá, o silencioso, o abafador final, que também ajuda a minimizar os ruídos. E entre essas peças existe o catalisador do veículo, né? Que o que é que acontece? Dentro dele tem uma colmeia, que essa colmeia é feita de vários materiais, eu não quero entrar nesse ponto aqui. E que nessa colmeia o combustível é forçado a permanecer, o combustível que não queimou completamente dentro dos pistões. Quando o pistão ele queima, que é solta a centelha, ou nos veículos diesel que a compressão queima o combustível, uma parte desse combustível não consegue ter uma queima completa. E por ele não conseguir ter essa queima completa, ele sairia no escapamento. E no caso, quando esse combustível, esse é o principal ponto que vocês têm que entender, que quando o combustível ele é lançado na atmosfera de forma direta, ele é pesado. E isso polui muito mais. Então, quando ele passa pela colmeia, ele meio que termina essa queima, termina de queimar ali nessa colmeia. E aí essa quantidade de emissão que é soltada, ele sai de forma mais leve. Então, em algum momento vocês devem ter visto, por exemplo, em uma indústria, aquele foguinho ali em cima da indústria. E aí vocês pensam, como é que a indústria está poluindo o meio ambiente e tal? Ali é justamente para minimizar a poluição ao meio ambiente. Porque se você pegar o gás ali e lançar diretamente para a atmosfera, esses gases lançados diretamente para a atmosfera, eles são mais poluentes porque estão em uma forma mais pesada do que se você queimar ele, que vai estar em uma forma mais leve. Então o catalisador, digamos assim, vamos supor, ele termina de queimar esse resíduo de combustível que não foi completamente queimado
dentro do cilindro e realizar uma reação química que os poluentes vão virar água. Isso é bem engraçado, né? Quando você vê o carro assim pingando água no escapamento, não estou dizendo que não possa ser combustível adulterado, né? Mas geralmente essa água que pinga no escapamento é justamente o catalisador do veículo trabalhando. Quando vimos aqui anteriormente, aqui ó, vemos vários componentes aqui que faz parte da água. Tá entendendo aqui ó, os hidrocarbonetos que tem hidrogênio na sua composição, aqui ó, o CO2 que tem oxigênio na sua composição. Então essa reação química faz uma redução, que é pegar esses gases pesados e transformar em água. E aí, como ele está quente, o escapamento, a maior parte dela sai em vapor de água. E quando o dia está um pouco frio, uma parte dessa água condensa e você vê pingando ou saindo aquele vaporzinho, ou seja, o vapor está mais pesado, né? Então está mais saturado. Então por isso que você vê saindo aquela fumacinha no escapamento. Então vale a curiosidade aí. Só por essa curiosidade já vale o like. Não esqueça de deixar o like aqui no canal. Isso ajuda muito, muito a gente. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. E agora o sistema de canister, né? O sistema que tem a finalidade de reaproveitar os vapores de combustível no tanque, né? E é onde é aquele ponto que eu falei. Então, no tanque, quando o tanque começa a chacoalhar, vocês podem perceber que solta vapores, né? O cheiro, aquele cheiro forte de gasolina. E aquele cheiro forte, aqueles vapores que saem de gasolina, polui muito o meio ambiente, polui mais do que se ele fosse queimado de outra forma. Então, o que é que acontece? O sistema de canister ele tem duas válvulas principais, né? Uma válvula de ventilação que força o ar a entrar para dentro do tanque, porque o tanque é hermético, então ele força o ar a entrar para dentro do tanque. E quando esse ar entra para dentro do tanque, não é o tanque de combustível, não, é um tanque pequeno, filtro, é um filtro na verdade, que é esse aqui, ó. Então vamos apontar aqui para a imagem para facilitar. Então o ar da atmosfera ele é forçado a entrar para dentro desse filtro. Quando ele é forçado a entrar, o veículo que faz vácuo com o movimento dos pistões puxa com mais facilidade. E aqui uma válvula de purga que faz com que esses vapores vão para o coletor de admissão. Então como é que funciona? Os vapores são gerados aqui dentro do tanque, eles saem por esse tubo do canister e vão até o filtro, né? O filtro ali ele já segura a maior parte dos poluentes dos vapores aqui. E aí, através da válvula de ventilação, força o ar a entrar pelo filtro, porque se o carro puxa o vácuo, tem que de alguma maneira do outro lado entrar ar, que é para poder não ficar sob vácuo, né? E esses vapores ir para dentro do motor. Então a válvula de purga abre para os vapores entrar dentro do coletor de admissão e a válvula de ventilação abre para poder completar o ciclo. Então há veículos que só possuem uma válvula apenas, em que esse filtro ele fica aberto para a atmosfera. Só que se ele ficar, tem esse detalhe, se ele ficar aberto para a atmosfera, ele polui mais. Então o que é que acontece? Predominantemente os veículos que possuem apenas uma válvula, essa válvula já faz a ventilação e a válvula de purga automaticamente, fazem de uma vez só. Então é basicamente assim que funciona, como é que se chama, o sistema de canister, né? É um sistema que costuma não dar muito defeitos. Quando dá algum defeito, as pessoas também costumam postergar seu reparo. E costuma ser um pouco caro, né? Porque não é facilmente encontrado essas peças no mercado para você poder comprar, principalmente no mercado paralelo de peças aí, é um pouco difícil. Mas enfim, então outros sistemas que contribuem para menor poluição. Então, o turbocompressor, porque promove uma queima mais eficiente, né, do combustível dentro, principalmente nos veículos diesel. A gente vai falar posteriormente só sobre que é um sistema auxiliar no motor, que é chamado sobrealimentação. Então vamos falar posteriormente sobre o turbocompressor. Um sistema de ignição mais eficiente, que a centelha seja mais forte, que existem múltiplas centelhas, que a vela ela seja a mais apropriada para o veículo, vai melhorar não só a economia, quanto também a emissão de poluentes. Um sistema de injeção mais eficiente, que o combustível entre
com a quantidade mais precisa, mais pulverizada. Quando formos falar sobre injeção, né, o sistema de injeção eletrônica, vamos tratar isso com maior detalhe. A temperatura do veículo, se o veículo ele trabalha com a temperatura mais adequada, mais quente, o combustível vai queimar melhor, né? Quando o motor está mais frio, ele tende a poluir mais, justamente porque o combustível para queimar ele precisa de calor, e quando o motor está quente, justamente ele pode queimar de forma melhor. No caso em veículos diesel, um pré-aquecimento do combustível. O combustível, quando ele está frio, ele também tem dificuldade para queimar. Então, a probabilidade dele não promover uma queima completa também é maior. Então, existe um dispositivo que é conhecido como vela incandescente, que é um sistema que aquece, uma resistência que aquece os combustíveis a diesel, principalmente. Taxa de compressão do veículo, motores com taxas de compressão maiores também costumam, poluir menos. Só que não é para você chegar assim, rebaixar seu cabeçote, nem aumentar a altura do pistão para melhorar a taxa de compressão, não. Isso vai de um projeto detalhado do veículo. Existem grandes riscos de taxa de compressão elevada, como detonação, por exemplo. Então, não aumente arbitrariamente a taxa de compressão do seu veículo, né? E a redução dos componentes pesados nos combustíveis. Então, por exemplo, quando você vê aí a gasolina S500, o diesel S10, justamente são combustíveis que possuem menos componentes pesados em sua composição. E isso vai facilitar o quê? Vai facilitar com que menos poluentes sejam lançados à atmosfera. Então, por exemplo, o GNV e o etanol são combustíveis que são naturalmente com menos componentes pesados em sua composição. Logo, eles são menos poluentes, né? Então, vamos ficando por aqui. Se você gostou, não esqueça, curta, compartilhe, se inscreva no canal e comente, deixando alguma dúvida ou sugestão. Isso é muito importante para a gente continuar nosso trabalho. Então, muito obrigado e até a próxima.